A paz seja convosco. Como sempre, na correria, mas graças a Deus estou me sentindo bem melhor. É assim, né? Os irmãos desejam cantar o hino, quiserem vir aqui à frente. Já vou avisando que esse hino eu não conheço bem, não. Se os irmãos quiserem acompanhar, já a letra já vai estar no grupo da igreja já. E se você quiser entrar no grupo de WhatsApp da igreja, procure o Rodrigo e passe seu telefone para ele. Eu já pus ele como administrador, sem ele saber, e responsável por colocar as pessoas. Procure o Rodrigo e o número que ele tiver ali, ele já pode acrescentar, né? Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória, coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória, coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória, coroai, ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 glória com glória, coroai. A letra. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão.
essas chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Amém. Glória a Deus. Como se diz a igreja, e as palmas do Senhor Jesus. Vocês agora, hein? Né? Glória a Deus. Dando sequência ao livro de Coríntios, de 1 Coríntios, a partir do verso 1 do capítulo 2. Vamos ler semana passada, mas vamos dar uma lidinha por aqui. Deixa eu descobrir esse zoom. Tem uma abelhinha zoando aqui, peraí. Pronto. É a minha abelha preferida aqui mesmo. Vamos ficar de pé? E vamos ler a partir do verso 1. Vamos dando sequência. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos até aí. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia e graça, é no Teu nome que nós, ó Deus, é debaixo do sangue de Jesus que clamamos a Ti, Senhor Deus. Clamamos ao Senhor Jesus Cristo, que já se faz presente aqui conosco, porque sabemos, ó Deus Santo, que a Tua presença, o Teu Espírito está aqui em nossos corações, desde quando o Senhor, ó Pai amado, nos chamou, ó Deus, para andar nos Teus caminhos.
Cada um de nós aqui, Senhor bendito, somos igualitários, igualamos, ó Pai amado, pela verdade pregada em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo faça valer, ó Pai amado, a equidade da Tua palavra, a infalibilidade da Tua palavra, ó Deus, e sobretudo, ó Deus amado, que, ó Deus, a Tua palavra nos sirva para transformação, para metanoia. Nós te pedimos em Teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Eu sou meio chato com som. Pronto. Aí eu tiro o brilho para não dar microfonia. Aí, melhorou? Melhorou um pouquinho? Sim. Aí melhorou? Opa, agora deu. É porque eu estou meio com a garganta seca. A chamada síndrome da goela seca. Aí, agora melhorou. Agora começa o ritual de tirar óculos e põe óculos. Vamos lá então. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, verso primeiro, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Cristo crucificado, senão Cristo Jesus Cristo e esse crucificado. Nós temos Paulo, ele indo até a igreja de Corinto, era uma igreja, quando ele vai até Corinto, vai fundar essa igreja, depois ele volta, depois escreve as cartas. Ele está falando daquela época que ele vai, ele não prega outra coisa, senão Cristo crucificado. O que seria o Cristo crucificado? O Rodrigo pregou essas 2 semanas para trás, é a loucura para os gregos e o escândalo para os judeus. Um homem morrendo, um homem que todo mundo viu, não foi um anjo que desceu de uma hora para outra, não foi um anjo que veio em glória com espada flamejante, não, foi um homem que nasceu de uma mulher, filho de um carpinteiro, um homem trabalhador, que de repente começa a peregrinar e a falar a palavra de Deus. Não foi uma coisa extraordinária, como os judeus pensavam, alguém que sairia, por exemplo, de dentro do Santo dos Santos, que esperava que o Messias saísse de dentro da arca, né, igual uma múmia de Tutancâmon, pulasse dentro da Arca da Aliança, saísse de dentro do véu e começasse já o seu reinado messiânico. Vem como um simples homem, como está lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do gênero do Pai. Vem um homem, uma criança, normal, como qualquer um de nós, nós fomos crianças. Então vem de lá uma criança e cresce no meio de todo mundo, cresce no meio de todas as crianças, cresce no meio de todo mundo, e eles veem Jesus apenas como mais um homem, como mais um frequentador da sinagoga. Aos 10 anos ele dá a entender, a mostrar a sua sabedoria, quando ele está no meio dos fariseus, conversando sobre a lei, mas no fundo, ele era uma criança comum, como qualquer um de nós fomos. Aos 30 anos, ele respondendo por si, ele começa o seu ministério. E aí, para os judeus, eles esperavam que o Messias saísse como um munhá, como alguma coisa assim estrondosa, e os gregos achavam que ele deveria vir de alguma escola filosófica. Os gregos queriam sabedoria. Os gregos queriam que viesse, então, alguém como Platão, como Aristóteles, como Sófocles, queriam alguém que viesse com sabedoria no falar, alguém que viesse sabendo e revelando coisas novas, né? Alguém que viesse contradizendo ou com uma teoria nova a ser provada. Então, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Vem com um homem comum, vem um homem falante, como nós somos. E quando ele começa o seu ministério, ele é perseguido, lógico, pela grande religião, porque ele se torna uma ameaça para a religião. O Evangelho se torna uma ameaça. O Evangelho, a pessoa Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, a palavra de Deus encarnado se torna uma ameaça para a religião, para o domínio humano, para o mundo, para o Kratos, para o domínio humano. Toda a religião da época estava dominada por esse Kratos, por essa sabedoria humana, essa sabedoria de homem. Eu estou diante de um professor de grego, se eu escrever errado eu estou ferrado, né? O que é Kratos, Rodrigo? O professor Rodrigo. Domínio humano? Governo humano? Governo humano. Kratos. Paga aqui. Aí. Kratos, o governo humano. Esse Kratos aqui está inserido lá. O mundo jaz no maligno, essa palavra, o mundo, o Kratos, o domínio humano jaz no maligno.
a política, o jeito de ser humano. O jeito humano de ser jaz no maligno. Então não dá para entender porque Deus amou o mundo, né? Se o mundo está no maligno, como assim Deus amou o mundo? O mundo que fala lá no João 3,16, porque Deus amou o cosmos, a criação, e não Kratos. Deus amou a criação dele e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fala o mundo jaz no maligno, é o Kratos, o governo humano jaz no maligno. Nós temos exemplos de governo humano que jaz no maligno aqui? Você tem um exemplo para me falar? Você conhece o governo humano? Jaz no maligno. Todo o governo, incluindo a religião dominada pelo homem, jaz no maligno. O Kratos, quando entra dentro das coisas de Deus, que se chamaram de Deus, ela jaz no maligno. As sinagogas de Satanás, nós vemos por aí, jazem no maligno. Estão rodeadas de governo humano. Você conhece alguma igreja que se diz cristã e evangélica, que está debaixo do governo humano? Quem conhece aqui? Todos nós conhecemos. Quando entra o governo humano, entra o Kratos. E o Kratos é trevas. As trevas entram dentro da igreja. É o ambiente, o cenário que Jesus viu aqueles tempos. Chegou, todo o domínio humano estava, toda a religião estava debaixo do domínio humano. Tirando algumas poucas exceções, nós tínhamos ali dentro do governo, o homem mandava ali dentro. O homem que mandava naquele lugar. Eu li certas vezes, não sei se eu posso comprovar isso. O Rodrigo depois me puxa a orelha, alguém me puxa a orelha. Quem que era sacerdote na época de Jesus? Não, na época dele, quando Jesus nasce, quem era sacerdote? O pai de João Batista. O pai de João Batista. Então, se formos usar a lógica, quem seria sacerdote então no tempo de Jesus? Pela lógica. João Batista? Seria ou não, Rodrigo? Seria João Batista. Mas quem estava no lugar, lá no lugar quando Jesus estava grande? Quem estava no lugar? Por que Anás e Caifás estavam ali? Política, os romanos colocaram Anás e Caifás ali. Então o Kratos entra dentro do templo de Deus. O domínio humano, a política entra dentro do templo de Deus. Nós vemos então o Kratos dominando as esferas. João Batista, o que ele faz então? Vai para o deserto, vai pregar, vai anunciar o quê? Preparai o caminho do Senhor. Não tenho certeza disso, isso é opinião minha, que eu li certa vez, não estou afirmando, estou contando aquilo que eu li, tá? Depois, se eu tiver um endosso de um outro lugar, de uma outra leitura, eu até falaria, mas pensando, não é divagando, é repetindo aquilo que eu já li a respeito disso. Então vamos lá. Então Jesus vem então e ele não é aceito. Então quando vem Paulo, ele vai pregar quem? Cristo crucificado. Vem pregar um homem crucificado, um homem que morre na cruz. Ele não vem pregar prosperidade, ele não vem pregar poder de Deus que possa ser transferido. Ele não vem fazer milagres, ele não vem fazer campanha de cura, ele não vem fazer campanha nenhuma, ele não vem entregar envelope, não vem entregar rosa ungida, ele não chega em Corinto com uma tenda, monta uma tenda e fala, traga os seus enfermos, ele não monta lá dentro lá de um campo, não manda trazer as pessoas e fala assim, vem cá, tragam os seus enfermos, tragam aqui as viúvas que vão casar, as solteiras vão arrumar casamento. Ele não promete nada, ele prega Cristo crucificado, isto é, salvação de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele apresenta Cristo. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo, é apresentar Jesus. Não é apresentar ideologia humana, não é apresentar método humano, não é apresentar aquilo que está no coração do homem, mas apresentar aquilo que está na palavra de Deus. Achou que ia falar está no coração de Deus, né? Porque ninguém conhece o coração de Deus. Então vamos lá, senão o Espírito Santo. Vamos lá. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E tem um detalhe, quando ele vai, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, no verso 3. Primeiro ele estava em fraqueza. Alguns falam que Paulo estava meio adoentado. Ele fala que estava com temor, o temor de ser perseguido, e com tremor. Esse tremor está se referindo que ele estava com medo de não ser convincente com as palavras dele de Cristo, dele não ser convincente com o Evangelho. Então ele vai com tremor, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? De repente ele abre a igreja de Corinto, consegue então plantar uma igreja de Corinto, com fraqueza, com temor e tremor. Ele não vai seguro de si, ele não vai falando, aonde eu vou botar meu pé, Deus vai me dar por herança, eu vou declarar que agora eu vou abrir igreja. Ele não foi lá com uma palavra de poder, ele não foi tomando posse, ele não foi declarando, ele não foi estendendo a mão, ele foi com fraqueza, com temor e com tremor. Ao contrário do que vemos hoje.
Quantas vezes vocês já viram aqui um povo rodeando esse bairro aqui, declarando, tocando zabumba, chofar, jogando água, óleo, sal, álcool, né, não sei o que lá mais, que suco. Alguém já viu isso aqui nesse bairro? No seu bairro onde você mora, você já viu isso? Joga suco de uva e faz a ceia no lugar alto. É assim que Paulo fez. Paulo chegou, já reuniu lá alguns lá e foi para um lugar mais alto de Corinto e celebrou a ceia. Ele começou a estender na mão toda a potestade de Corinto, agora vai caindo, agora vai sendo amarrado, né? Eu entro no passado da cidade e peço perdão pelos pecados. Paulo fez isso? Em fraqueza, em temor e tremor. Até com medo de não ser bem recebido. Até com medo de ser perseguido pelos próprios corintianos, brincando, pelos próprios corintos, pelos próprios coríntios, pelos cidadãos de Corinto. Ele não chega como o Papa, que conhecia tudo, o Papa da língua, né, que chegava lá já ia falando tudo. Ele chega lá pensando: se eu for questionado, será que eu saberei responder? Será que eu serei bem recebido? Acharei um teto para me enfiar? Ou terei que montar minha tenda fora da cidade? Será que serei apedrejado, enforcado? Lançarão flechas em mim? O que vão fazer comigo em Corinto? Você acha que Deus avisava ele: ó, você vai chegar lá, vai ser bem sucedido, toda arma forjada contra ti não prosperará? Deus falava assim com Paulo? Qual foi a frase que Jesus falou com Paulo quando ele caiu do cavalo? Duro, você vai ver como é duro recalcitrar, você é resistir contra os meus aguilhões, contra as minhas ordens. Você vai ver como é duro fazer a minha vontade. Primeira coisa que ele fala com Paulo é isso. Deus não fala, Jesus quando joga Paulo do cavalo, não fala com ela: o seu caminho será próspero. Não, pelo contrário, você vai sofrer agora, meu amigo. Você vai sofrer, vai entrar no sofrimento. Está alto o microfone? Está alto? Está não, né? Então vamos continuar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito, maiúsculo, minúsculo, e do poder. Persuasão. O evangelho de hoje é persuasivo. Não é um evangelho que convence, que mostra a verdade. É um evangelho trabalhado segundo o ambiente em que ele é pregado. Não só o evangelho, vamos começar do básico. Nós temos, para aqueles que gostam de Deus está fugindo de mim, nós temos a Bíblia do Thales Roberto. Para o adolescente temos a Bíblia do adolescente. Para a mulher temos uma de capa rosa, a Bíblia da mulher, que ressalta todos os versículos feministas. Temos a Bíblia do homem, né, para restaurar a masculinidade. Masculinidade, vem cá, irmão, vamos abraçar, restaurar a masculinidade. Está difícil hoje, até no mundo, né? Restaurar a masculinidade. Nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito. Nós temos a Bíblia gay, nós temos a Bíblia de não sei quem que se eu quiser lançar uma Bíblia, temos a Bíblia de Nelson, né, que o Rodrigo é muito fã. A Bíblia em mangá, para concorrer com a Turma da Mônica, né? Temos Bíblia de tudo quanto é jeito. E o evangelho está fluindo para persuasão, para tentar puxar, para tentar trazer pelo interesse, não da palavra, mas pelo interesse do ambiente. Nós temos a persuasão. Por favor, alguém me ajuda. Persuasão ou persuasão? Zão. Persuasão, tá. É que eu sou paulista, então fala persuasão. Persuasão porta, hein? Então, você vai hoje num culto de jovem no sábado. Quem aqui já foi? Rafael, eu já foi no culto de jovem de sábado. Apaga a luz, hein? Apaga a luz, põe globo, põe negócio. Culto de jovem, aí o cara chega lá, né, com a roupa de jovem. E aí, galera de Deus, e aí, galera do Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite para louvar aquele cara, gente boa pra caramba. Jesus, aleluia! Louco por Jesus, louco, é isso aí, tudo loucura. E por aí vai. E aí, irmão, só porque você riu essa semana, a loucura de Deus é você andar 24 horas com a Bíblia. E por aí vai. A persuasão, lançando desafios inócuos, costumes que não tem nada a ver com isso.
Você andar com a Bíblia 24 horas debaixo do braço, o que isso vai transformar a sua vida? Talvez te dá uma tendinite, né, na axila. Mas não, aí a persuasão vem nisso. Vamos criar ambientes propícios a isso. Ambientes propícios. Me conta, por favor, quem sabe não fala onde é, não entrega o santo. Alguém, dá um mata-leão, começar a falar, você pode dar um mata-leão, tá? Fui falar de uma igreja aqui que fizeram fazer reunião de mulheres. Aí chegava lá, as mulheres se despiam e abraçavam umas às outras para sentir o universo feminino. É perto de nós aqui, tá? Não vou falar onde é não. Fica quieto, pega ele, Rodinei. Fazia isso para sentir o universo feminino, para passar um som uma para a outra, né? Ouvi falar também que ia fazer isso com os homens. Não, né? Mas é sério, meu irmão, é sério isso, eu não estou brincando. Não estou brincando. No final do culto me procure, que eu não vou te falar onde é. Pertinho de nós aqui. Reunião feminina, para trazer o universo feminino. Isso é persuasão. Persuasão. Que não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho. Nós temos cultos voltados para poder, para empresários, para não sei o quê. Cultos voltados com assuntos. O evangelho de Cristo supre toda a necessidade, seja para o adolescente, para a mulher, para a criança, para o homem, para o idoso, para o jovem, para qualquer público. O evangelho de Cristo, ele é essencial para a salvação e não para se sentir aceito. Não é para você se sentir aceito por Cristo. Não é para você se sentir bem assim, bem acomodado. É para nós nos sentirmos vergonha de quem nós somos diante da santidade do próprio Cristo. O evangelho, ele é para isso, não é para outra coisa. O evangelho é para colocar você no seu lugar de homem miserável, pecador, alcançado pela graça de Deus, e mostrar a graça de Deus e a virtude dela que está em você, e não falar que você tem muito valor para Deus. Você não tem valor para Deus. Ele resolveu te tirar do meio do lamaçal por conta dele. Não é porque você tem valor, é porque aprove a ele te escolher e te salvar. Isso não me faz melhor do que qualquer um outro. Isso não me faz melhor do que um mendigo da Praça 7. Isso não me faz melhor do que uma prostituta lá da Praça da Rodoviária que cobra R$ 1,99 o programa. Isso não me traz melhor que isso. Não me faz melhor do que eles. Por muito contrário, eu sinto vergonha. Porque então o Senhor me salvou e não salvou essa miserável pobre alma que é muito mais necessitada do que eu. O Evangelho de Cristo nos coloca e nos envergonha, nos constrange pelo amor revelado para nós. É isso que Paulo está falando. Não foi com sabedoria humana, não foi com palavra persuasiva, mas sim com loucura e escândalo, para judeu e grego, para a religião e para a ciência, para a religião e para a sabedoria, para a religião e tradição e para toda a filosofia. É isso que ele está falando, judeu e grego, sabedoria da religião e da sabedoria humana. Isso é escândalo. Cristo, para isso, não é entendível e explicável. A ciência vai te explicar como que um sangue de um homem pode valer para a salvação e te mandar para o céu, que nem a ciência prova que existe. Mas a ciência também não prova que existe o tempo. Ela não consegue provar que existem as horas. A ciência não prova isso. Mas em demonstração do Espírito. Agora sim. Paulo entrou em Corinto, demonstração do Espírito. Ele entrou dando um reteté, uma remanância, um remifly. É isso? Ele não, mas lá, demonstração do Espírito. E ele entrou fazendo aquelas misuras. Entrou fazendo isso. Ele entrou com a túnica rodando. Ele entrou jogando óleo. Ele entrou fazendo isso. Ele entrou falando línguas em Corinto. Não, demonstração do Espírito não é isso não, irmão. O que é demonstração do Espírito? A verdade falada, a verdade pregada, e ver o efeito da verdade transformar as pessoas. Por quê? Do Espírito e de Paulo entra já estendendo a mão, mandando os coxos levantar, e traz todo mundo, e ressuscitando todo mundo. Esse poder, Romanos 1,16. Vamos lá, Romanos 1,16. Curiosidade. Sabe quantos milagres estão registrados de Atos até Apocalipse? Alguém sabe me dizer? Quantos milagres realizados pelos apóstolos, pelos discípulos, de Atos até Apocalipse? Incluindo milagres, alguns sinais de Apocalipse. 22. Só.
Só 22 milagres, de Atos até Apocalipse. Como assim? Sim, e feito por 83 discípulos, contando com os apóstolos, 83 pessoas. Não sei quantos anos. 83 pessoas realizaram, registrados 22 milagres. Como tem pastor hoje que arrota, que fala que fez mais milagres que Jesus? Tem líder religioso hoje que arrota, desculpa pela palavra, que arrota que fez mais milagres do que o próprio Jesus. Se nem os discípulos, 83 discípulos, fizeram só 22 milagres. Então, porque não envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de quem? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha assunto de novo. Primeiro do religioso e também do sábio. Primeiro do judeu e também do grego. Então, a demonstração de poder que ele chega em Corinto é o quê? Evangelho. Ele não chega no poder da canela de fogo. Ele não chega com o varão de branco. Ele não chega com... Está entrando aí um anjo com espada. Não. Ele entra com o poder de Deus, o Evangelho, que realiza o maior milagre que é realizado até hoje, a conversão de almas. Esse é o maior milagre, a conversão do homem. De que adianta uma pessoa ser curada de câncer e não se converter e depois ir para o inferno? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta uma pessoa ser curada de AIDS e depois ir para o inferno? De que adianta? É preferível ele morrer, mas morrer salvo. Esse é o maior milagre. É a salvação, porque ninguém consegue entrar no coração do homem, ninguém pisa no coração do homem, a não ser o Espírito de Deus. Volta lá. Mas no poder mas demonstração do Espírito e do poder. Alguns falam que Paulo produzia milagres. Alguns pregadores não bíblicos, analfabíblicos, falam que Paulo era um produtor de milagres. Quando ele não produzia, ele deixava o terreno pronto para outro produzir milagre. E citam até aquele texto lá de Apolo, até aquele texto de Paulo, Apolo, ele deixava o terreno exposto. Não tem isso na Bíblia, isso não é bíblico. O que ele fala? O quê? Quem é que dava o crescimento? Joga tudo para quem? Para o Senhor. Ele não arrogava para si o fato de ter aberto igrejas, de ter viajado. Ele sempre se refere como o mais miserável, o menor dos apóstolos, o derradeiro dos apóstolos. Sempre se referia a si mesmo colocando para baixo. Ele sempre se colocava para baixo. Mas hoje nós temos na igreja, hoje temos princesas e príncipes do Senhor. Nós temos geração de Samuel, geração de não sei quem, geração de Daniel. Nós temos os filhos de Davi, nós temos tribo de Dan e não sei o que. Faz aquela salada russa dentro da igreja e eles esquecem do principal. Nós temos que ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso basta. E não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com Dan, não tem nada a ver com Samuel, não tem nada a ver com Daniel. Eu tenho que a ver com Cristo. Vamos ver aqui 4 milagres que Paulo foi usado para fazer. Atos 13, de 10 a 11. Olha Paulo fez quantos milagres? Deus operou nele, operou através dele para fazer quantos milagres? Alguém sabe? 4 milagres. 4. Paulo, o homem cheio de Deus, Deus usou ele para fazer 4 milagres. Mas ele era para estar aqui recheado, gente. Não é? O pessoal não fala aí que vive Atos 24, né? Atos o quê? Como é mesmo? Atos 29? Cadê o Atos 29 que eu não vejo até hoje? Eles estão assim, estou vivendo Atos 29. Cadê o Atos 29? Cadê? E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro quando lhe acontecera. E apegando-se ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito. Não, essa aqui não. É de João. São os milagres de Atos. Espera aí. Não é Elimas o cego? Atos 13. É 13, desculpa. Eu sou outro milagre. Atos 13. 13 e 10. Esse é o de João. Elimas. Pronto. Elimas.
13, 10 e 11. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo falando para Elimas. O que acontece com ele? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. É um milagre meio assim, de terror, né? Meio de terror. Ele põe um cara cego, porque estava perturbando, vai ficar cego. Primeiro milagre de Paulo, Atos 14, 8 a 10. Segundo milagre, nós chamamos o cara de filho do diabo. Você já chamou alguém de filho do diabo aqui, irmão? Levanta sua mão se você já chamou alguém de filho do diabo. Nosso Deus, vocês são, hein? Pelo amor de Deus. O Senhor Jesus tem misericórdia, mas que são filhos do diabo, são. Vamos lá. Atos 14, 8 a 10. Era um coxo. Porque é a primeira vez que o Rodrigo mexe com esse programa, e eu não ensinei ele não, só falei mais ou menos, clica aí, vai, e ele está indo. Atos 14. E fala assim, e o pastor está com preguiça de abrir? Pronto, 14, 8 a 10, vamos lá. Vou colocando aqui, Rodrigo, vou lendo aqui. Estava sentado em Listra certo valão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, e qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram uma voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Paulo então cria o quê? Ele cura o quê? Um coxo. Atos 20, 1 a 12. Ele cura um coxo. 2, segundo milagre de Paulo. O primeiro milagre, eu não lembro onde foi, qual cidade foi. O segundo milagre foi Listra. Agora vamos ver o terceiro milagre, no Atos 20. Na Macedônia e na Grécia, Paulo vai, Atos 20, 1 a 12. Depois cessou o alvoroço, Paulo chamou seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Havendo andado por aquela terra, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando-lhe 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Deixa eu descer mais aqui para não... Esse mesmo. Verso 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não um pouco consolados. Aonde estava então Paulo? Estava com eles em Troade. Nós temos uma cidade que eu esqueci, Listra e Troade. Último, Atos 28, 7 a... Está agora em Malta. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar enfermo de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o... Vou voltar no primeiro milagre, só para ter uma certeza que eu já tenho. No 13, a primeira viagem missionária de Paulo, aonde ele vai lá, Nelimas, ele estava, olha, em Chipre. Mas peraí, estava em Chipre, em Listra, em Troade e em Malta. Ele não estava em Corinto. Ele não fez milagre em Corinto. Não estava em Corinto. Isso foi na... Paulo também.
É mesmo, foi Paulo também, de repente balançou. Esqueci da ilha de Malta. Na ilha de Malta mesmo. Então, quando ele fala aqui, demonstração de espírito e de poder, lá em 2 Coríntios 2, 4, ele não está falando de milagre mesmo. Os milagres estão relatados em outros lugares. Não tem relato de milagre em Corinto. O milagre então é a pregação. O evangelho, o poder que ele fala aqui, o poder de Deus, unção do Espírito e poder de Deus, ele fala do ensino e da pregação. Ele não fala de outra coisa. Isso é só a transformação de Deus. Só transformar. Está falando do evangelho aqui. Não está falando de outra coisa. Evangelho. Vamos lá, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Opa, de novo ele fala poder de Deus. Que poder de Deus é esse? Evangelho. Vamos então ver aqui então as manifestações do poder de Deus. Quando Jesus Cristo cura 10 leprosos, os 10 leprosos se convertem, se rendem aos pés de Cristo e falam: seremos seus seguidores até os confins da terra, nós vamos andar com você, Cristo. Foi assim? Quantos voltaram para agradecer a Ele? Demonstração de poder. As 10 pragas do Egito, o povo de Israel viu que as 10 pragas do Egito não viram? E viu a 11ª praga, que é matando o faraó no Mar Vermelho. A 11ª praga matou aquele faraó com todo mundo. O Mar Vermelho se abre, eles passam a pé seco, o egípcio vem e blum. Eles viram isso tudo? Como então não se converteram? Como então nenhum dos que saiu do Egito entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe? Por que essa geração toda teve que morrer no deserto? Porque não se converteram, viram o poder, a ação, o milagre, mas não se converteram. Milagre não converte o coração do homem. Fazer braço crescer, fazer um coxo andar, não converte o coração do homem. Isso não traz conversão. O que traz a conversão é a pregação do Evangelho de Cristo. E estes sinais acompanharão os que creem, e não os sinais farão com que creiam. É o contrário. Se você crê, você então está proposto segundo a vontade soberana da ação do poder de Deus, se Ele quiser, se Ele estiver disposto a fazer um milagre na sua vida. E não quer dizer que você, sendo filho de Deus, Deus tem obrigação de realizar um milagre em você. Ele faz se Ele quiser. E nós temos que aceitar, porque esta é a vontade dele, e não falar: eu renego, eu nego, eu rejeito, eu não sei o que. Não adianta falar isso. Quem fala isso é budista, é crente budista, é a fé contaminada. É a fé contaminada pelo budismo, é a fé contaminada pela confissão positiva, é a fé contaminada pelo espiritismo, é a fé contaminada porque tudo é ismo que aparece por aí. Isso é que acontece. As pessoas estão querendo sinais. E o que Jesus fala? Uma geração má e adúltera pede sinal. Má e adúltera. Por que adúltera? Porque é idólatra. É o que nós vemos hoje, a idolatria dos líderes, para os líderes. A pessoa que sabe tocar 3 notas, quais são as básicas? Vocês tocam violão aí? Uma música de 3 notas, como é que é? É mi, fá. Qualquer música que dá aí, dá para tocar, acho que dó, fá, não sei. A pessoa sabe fazer 3 notinhas e falar: oh, já é um ídolo para o evangélico. Já é um ídolo para ele. Um pastor começa a pregar com unção, e ele põe o pé direito no pé esquerdo na frente e fala: Deus poderoso Pai. Ele consegue seguidores. Ele começa a falar: Deus está me revelando aqui, Valdinei, que lá na luta do jiu-jitsu, quando você der um armlock no rapaz, ele não vai bater e você vai ganhar a luta. Você vai ser campeão mineiro. E por aí vai. Por quê? Isso ganha o povo está atrás disso, está atrás de circo, está atrás de pão e circo. O povo quer pão e circo. Eles querem se sentir bem dentro da igreja, se sentir bem diante de um líder que massageia o seu ego, que fala que você é a ovelhinha de Cristo, sou uma florzinha de Jesus, uma boquinha para cantar, fez olhinho para orar. Ele quer isso. Você quer ouvir isso, é palavras agradáveis do coração. Mas quando o evangelho vem dando pancada em você, colocando você no seu lugar, aí já não serve, aí o evangelho não serve. Prega esse evangelho genuíno para alguém, você vai ver a reação.
Prega o evangelho, fala que Jesus Cristo te salvou. Pergunta para um crente amanhã, vou te dar esse desafio. Conhece algum crente por aí? Pergunta assim: Jesus te salvou de quê? Pergunta para ele. A resposta vai ser: do diabo. Me salvou do diabo. Me salvou do inferno. Não, ele te salvou da ira de Deus, da ira do próprio Deus. É isso que ele te salvou. Te salvou disso. Ele não te salvou do inferno nem do diabo, não. Te salvou de algo muito pior. Te salvou da ira de Deus que estava colocada sobre a sua cabeça. E aí você seria mandado para o inferno. É disso que ele te salvou. Do próprio juízo de Deus que viria sobre você. Mas isso não pode falar, senão coloca Deus. Não, Deus está irado com a humanidade. Jesus te ama e eu também? Não. Nem te conheço. E outra, Jesus te ama é porque não convive contigo. Brincando, é brincadeira, vamos lá. Verso 5: sem persuasão humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que é apoiar em sabedoria de homem? Eu criando fórmulas, eu criando métodos, eu criando algo, ambientes, já falei isso lá atrás, ambientes para você se sentir bem. Isso é se apoiar em sabedoria de homem. Isso é se apoiar em homens. A fé se apoiando em homens. Eu li hoje, por exemplo, um cara falando que se Ellen White não tivesse nascido, Deus não teria revelado a verdade para a humanidade. Graças a Deus que Ellen White é igual a Jesus Cristo. O pessoal adventista do sétimo dia colocou isso. Sabedoria de homem. Liga a televisão em qualquer rede evangélica, você vai ver sabedoria de homem. Sabedoria de homens. Persuasão, ambientalismo criando ambientes para se sentir bem, criando fórmulas mágicas. Eu igual vi outro dia uma senhora já de idade, que já está na hora já de, se tivesse filho, para criar os netos e fazer um crochê, em vez de ficar falando palhaçada na televisão. Eu agora entro no passado das pessoas e eu perdoo, eu tiro os pecados que estavam sobre elas. O que é isso? E todo mundo batendo palma, entrando em catarse, ela falando: estou entrando no passado agora. Entrou uma outra para cantar no lugar dela. Eu até gravei isso no celular, sem querer, o pessoal dançando e rodando. Ela gritou assim: vamos dançar na presença de Satanás. Eu falei: que isso? Eu tenho gravado no celular, mas eu não sei se eu vou achar o vídeo. Ela gritou: na presença de Satanás. E o pessoal rodando. Eu falei: meu Deus do céu. Dentro da igreja lá do Fred Flintstone, né? Eles rodando lá e falando na presença de Satanás. Eu falei: olha, o que é isso? O pessoal tudo louco, meu. É uns teatros, são teatros. São teatros. Quem aqui já foi num show de rock aqui? Show de rock mesmo, não, rock, tô falando rock bom. Rock bom. É um teatro. É um teatro. É um espetáculo, é um show. É um show, é tudo promovido para o quê? Ambientar a música e tal. Às vezes o cara troca de roupa, é igual um teatro. Troca de roupa por causa da música e por aí vai. Um teatro cria todo um ambiente, um cenário, para você entender a história, para você ficar ali atento, né? Você ficar atento àquilo ali e tal. É isso que fazem na igreja. Fazem teatros. Vem cá, irmão, você agora vai representar agora o Espírito Santo. Vem cá, você é o Espírito Santo. Vem cá, sério, vem cá. Fica aí. Eu sou Deus, Ele é o Espírito Santo que revelou para mim que se eu desse o meu filho, se eu desse tudo que eu tinha, isso eu via acontecer. Fala assim, ó Deus, se você der tudo que tem, vai ganhar tudo de volta. É mesmo, Espírito Santo? Então se eu der tudo que eu tenho, eu recebo de volta? Isso. Então vou dar meu filho Jesus e você receber muitos filhos? Isso. Então vai, Jesus, morre na cruz, vai lá e senta. Isso eu vi dentro da igreja. Eu vi dentro da igreja. Sério, eu vi isso na igreja. Então, irmão, você tem que dar tudo, como Deus deu tudo e recebeu muitos filhos. Você tem que dar tudo que você tem, você vai receber muito. Deus vai te devolver em dobro, 10 vezes mais. Então traga aqui a sua oferta. Eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. E eu fiquei assim, gente, que é isso? O Espírito Santo convencendo a Deus. O Espírito Santo convencendo a Deus a entregar Jesus para morrer na cruz. E se entregasse tudo que ele tinha, ele recebia muitos filhos, porque Abraão se propôs a entregar Isaac. E Abraão foi pai de muitas nações. Levante da glória a Deus, aleluia. É muita loucura, gente, é muita loucura.
Sabedoria de homem. A fé, então, o que? Apoiada no poder de Deus, no Evangelho. A fé é apoiada no Evangelho. O Evangelho, a fé é apoiada onde? Na rocha. Construir a casa na areia. O que aconteceu com ela? Construiu a casa na rocha. Aonde foi dada a lei? A lei foi dada aonde? No deserto tem o quê? Areia. Então, ainda que a lei deu origem a todo um sistema religioso judeu, se esses que constroem ainda na tradição humana, é a casa construída na areia. Quando nós vimos no ato de vir, quando nós vimos até Cristo, construímos na rocha. E a rocha o que? Ela é inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, jamais serão abalados. Constrói essa casa na rocha, na palavra de Deus. Espera aí que eu vou atrasar um pouquinho hoje porque tem ceia, mas eu tenho que chegar lá. Mais ainda, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porém não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem seriam esses perfeitos? Os mais sábios de Corinto. Vamos dizer assim, os intelectuais de Corinto. Ele chegou no meio dos intelectuais de Corinto e falou o quê? Sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo. Até com os mais letrados, ele não falou sabedoria do mundo. Falou sabedoria de quê? Do Evangelho, do poder de Deus. Não perdia tempo. Nem dos príncipes deste Kratos, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, nem nos meios dos políticos, eu não me associei a eles. Eu falei do Evangelho para eles. Eu falei foi do poder de Deus, do Evangelho. Então com vocês eu falei do Evangelho. Com os sábios, os intelectuais de boteco, eu falei o Evangelho. Com os sábios das faculdades eu falei o Evangelho. Com os políticos eu falei do Evangelho. Porque eu não quero contrariar política ou intelectualismo, eu quero contrariar a vontade humana. É isso que o Evangelho faz. Primeiro se contraria a vontade humana. E qual é a vontade humana principal? Serei como Deus, serei como Deus, serei como Deus. Essa é a primeira vontade humana. Vou tomar conta da minha vida, tomarei as rédeas da minha vida, serei o protagonista da minha história. Essa é a primeira vontade humana. Quero ser o protagonista da minha história. Eu quero escrever o meu caminho, definir o meu destino. Eu quero ser igual a Deus. E quando vem o Evangelho, o que você fala? Deus está no controle de tudo. A primeira coisa que ele fala é isso. Para qualquer um, o público dele é isso. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por que ele fala Deus ordenou antes dos séculos? Falamos sabedoria de Deus. Qual que é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Ele só se refere a Cristo. Ele não se refere de sabedoria. Paulo não está usando aqui aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Não, ele está usando aquilo que ele aprendeu de Cristo. Talvez o que ele aprendeu de Gamaliel deu-lhe a eloquência para falar, deu-lhe o modo de falar, o modus operandi, mas aquilo que ele falava, usando toda a sua articularidade para falar, toda a sua... Me lembra que o ar de falar em público é eloquência. Toda a sua eloquência ele usava para Evangelho. As palavras difíceis eram para o Evangelho. Não era para impressionar, que olha, ele sabe, olha como ele conhece no dicionário. Não, aquilo que ele falava tocava fundo. Era o poder, era a graça de Deus. Sempre foi o assunto dele esse. Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. 1 Pedro 1, 10 a 12. Espera que minha Bíblia é espedaçada. 1 Pedro 1, 10 a 12. Olha aqui. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram
da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas que os anjos desejam bem atentar. O mistério de Deus que os profetas sabiam que viria o Messias, mas não sabia quando. O mistério de Deus que estava profetizado e os fariseus, os sacerdotes não conseguiam discernir. O mistério de Deus que veio 3 reis magos lá de não sei onde, perceberam a veracidade da estrela, perceberam a mensagem e vieram até o Messias. E nenhum sacerdote de Jerusalém foi visitar Jesus na manjedoura, porque não entenderam os tempos e nem as profecias. Nenhum deles entenderam as profecias. Era para o sumo sacerdote da época, Zacarias, era para ter ido lá. Todo mundo, os sábios, era para ter ido lá. Toda a religião da época era para ter ido até a manjedoura, reconhecer que chegou o Messias. Mas vem 3 reis magos de lá não sei onde, porque receberam lá a revelação que havia nascido uma criança especial no meio de trapos. Encontraram o menino envolto em trapos. Cadê a religião desse mundo que não discerniu? Cadê a religião de Deus que se chamava na época? A religião de Deus. Os israelitas arrotavam santidade, arrotavam a propriedade. Deus é nosso, Deus de Abraão, Isaac, Jacó é nosso. Não discerniram o filho dele, nem enquanto ele andava no meio deles como adolescente ou como jovem. Não discerniram ele com 30 anos, com 31, com 32, com 33. Muitos não discerniram ele como Messias. Mas, então o que? O mistério oculto de Deus. Romanos 16, 25 e 27, já vou encerrar. Vou ter que encerrar antes. Não discerne até hoje. Não discernem Cristo, gente, até hoje. Os que se falam filhos de Deus, a maioria desses caras que estão na televisão não discernem Cristo. Discernem um monte de coisa, menos Cristo. Não discerne é nada, para falar a verdade, viu? Porque se eles tivessem pelo menos um pouquinho do temor que Satanás tem, eles não falavam o que eles falavam. Nem temor igual o diabo eles têm. Se eles temessem pelo menos 1/10 do temor de Satanás, que Satanás tem de Deus, eles não faziam o que ele faz, o que eles fazem. Gostam de fazer truque. 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. De repente se revela. Hebreus, havendo Deus falado muito antes pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. O mistério de Deus revelado. E parece que não se leva em conta mais essa revelação necessária, que o Espírito Santo é quem revela. O Espírito Santo é quem revela a você, Cristo. Não é uma pregação minha ou do Rodrigo, não é nada além do que o Espírito Santo trabalhando no seu coração, que te revelou, te revelará Jesus Cristo. Talvez a ferramenta que nós temos, que é a nossa voz, e pregando a palavra de Deus, acenda uma centelha em você. O Espírito Santo acenda uma centelha. Mesmo você tendo paciência para ouvir aqui a gente pregar, é porque o Espírito Santo te traz até aqui para ouvir. Você não veio pelo seu próprio moto próprio, M-O-T-O, não é motocicleta não, moto próprio, impulsão própria. Não é você que veio aqui pela sua vontade, não é você que busca Cristo pela sua vontade, é Ele que te arrasta do buraco em que você vive, e que eu vivia, e que muitos de nós que vivíamos. É Ele quem faz isso. Não acha você que você está buscando Deus, porque a Bíblia fala que não há ninguém que busque a Deus.
Quando você resolve buscar a Deus, é a ação do próprio Deus em você. Porque se dependesse de você e da sua vontade, você não buscava a Deus. Eu não buscava a Deus. Eu falei uma época da minha vida que eu não queria saber de Deus. Olha eu aqui pregando. Depois de cheirar, depois de dar um tiro, depois de fumar uns 2 beck, eu falei, quero nem saber de Deus. Aí eu pregando aqui. E aí? Como assim você não quer Deus? Deus dá risada disso. Vamos lá. Oito. Continuando o mesmo assunto, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Se conhecessem quem era Cristo, eles não tinham crucificado ele. Os príncipes, fala aqui, foi um político. Foi a perseguição política contra Cristo. Ele vai se tornar rei. Foi recebido em Jerusalém. Hosana ao filho de Davi. O povo está com ele. Anás e Caifás junto e falam, olha, o povo está com ele. Os romanos vão, é uma ameaça para nós. Aí vem Judas, né, que era Zelote, será uma boa agora ocasião de tomarmos Jerusalém, de derrubarmos o Império Romano. Chamarei os Zelotes, então nós vamos fazer isso. E tal, espalhe-se no meio do povo. Agora Jesus vai se juntar aos Zelotes, vamos derrubar o romano. Aí quando Jesus é crucificado, quando Jesus vai ser condenado, escolhe-se Barrabás, que também era Zelote, era ladrão, porque ele tinha feito uma rebelião. Zelote. E Jesus, quem o povo escolhe? Barrabás. Barrabás é mais político que Cristo. Barrabás vai descer, vai entrar no meio de nós, juntar os zelotes. Nós vamos aqui derrubar o Império Romano. Talvez salvaremos até Cristo da sua condenação. Política. Vai até Herodes, vai até Pôncio Pilatos. Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Julgamento injusto, testemunha comprada. A Bíblia fala testemunha comprada, julgamento à noite. Tudo contrário ao direito romano, tudo contrário ao direito judeu. Julgamento de madrugada, testemunha comprada, sem direito à ampla defesa. O que acontece? Crucificam, matam Cristo. Se eles, os príncipes, tivessem discernido isso, alguém, o Supremo, vamos dizer assim, como é que chama aquele? O Sinédrio, teria que intervir. Não, peraí, julgamento à noite não. Nunca se fala julgamento à noite, as pessoas estão dormindo. Tem que ter um júri, tem que ter tudo, porque ali estavam debaixo da Pax Romana, debaixo do governo romano. Então tinham que responder ao direito romano, tinha que ser aplicado o direito romano ali. Mas não, foi tudo às ocultas, foi tudo debaixo dos panos. Se os príncipes desse mundo, os políticos soubessem quem é que eles estavam condenando, não condenavam o Filho de Deus. É o que Paulo está falando isso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Se pegarmos esse versículo isolado, nós pensamos no céu, não é isso? Pensamos no céu, mas se dentro do contexto do texto, fala de quem aqui? De Cristo. Os ouvidos dos príncipes não ouviram, os olhos dos príncipes não perceberam, e nem subiu ao coração do homem, de nenhum deles, que aquele era o Filho de Deus. Mas quem ama a Cristo o discerne como Filho de Deus, e esse é um fato irrevogável, só revelado pelo Espírito Santo, só revelado pela graça, só revelado pelo poder de Deus, pelo Evangelho. É isso, a grande revelação que você tem, que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. É a mesma frase que Jesus falou com Pedro: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Não sobe ao ouvido, não sobe à mente esse plano oculto desde os tempos eternos da salvação. Graça, glória a Deus por isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelou o quê? O que estava oculto, Cristo, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, os planos eternos de Deus é revelado para nós. Opa, o relógio parou, vocês me perdoem, irmão. O relógio parou, eu estou achando que aquela hora está certa ali. Só um minutinho, nós vamos acabar. Deixa eu só acabar aqui. Vocês dão um minutinho para mim? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito. Quem te faz entender o Evangelho? Quem te faz entender os planos de Deus? Quem te faz ter segurança da sua salvação? Quem te faz ter segurança que você foi transformado? O Espírito de Deus. Não é você, nunca é o homem, é o Espírito de Deus que faz isso. É o Espírito do Senhor que faz isso em nosso coração.
Não é persuasão humana, não é sabedoria humana. É graça de Deus sobre nós. É graça de Deus sobre as nossas cabeças. É graça de Deus sobre os nossos corações, que um dia teve misericórdia, nos arrancou de onde estávamos e fomos transformados, fomos transladados, fomos levados, transportados para o reino do Filho do seu amor. E assim nos deu a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor seja sobre você. Curve sua cabeça no seu lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado graça e misericórdia. Tem nos dado, ó Deus Santo, a salvação em que nós nem achávamos que precisávamos. Que nós, em nosso coração tão cheio de si, tão cheio de conceitos humanos, nós não tínhamos a sabedoria, não tínhamos entendimento acerca da Tua palavra, mas o Senhor, segundo a Sua misericórdia, nos fez, ó Pai, temos os olhos abertos para a Tua graça, por Teu favor imerecido. Senhor Jesus, que entendamos, ó Pai, que não é por sabedoria de homem, não é por persuasão humana, não é por nada que seja humano, ó Deus Santo, que nós somos salvos, mas somos salvos pela Sua graça e misericórdia, segundo o Seu amor. Nos faz, Senhor bendito, reconhecer isso a cada dia, nos faz reconhecer isso nas tribulações, nos faz reconhecer isso nos dias bons, nos faz reconhecer isso nos dias maus, de tempestades, até nos dias de sol pleno, ó Pai. Nos faz, ó Pai, entender, ó Pai, a Tua misericórdia e graça, que, ó Deus, tem, ó Deus, vindo sobre nós, segundo o Teu amor e a Tua misericórdia, em Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Nós vamos passar a ceia do Senhor. Há uma prática em outros lugares, e nós somos concordantes nisso. Nós somos concordantes nesse ponto de vista, tanto eu quanto o Rodrigo. Quem aqui não pecou hoje, levanta a mão. Ué, então vocês podem participar da ceia, não, irmão? Você pecou hoje? Misericórdia. Então vamos fazer o perdão instantâneo para nos tornar aptos para a ceia? É assim que funciona? Quem é apto para a ceia? No meio de nós, ninguém seria apto para a ceia. Todos nós hoje poderíamos ser lançados no inferno pelos nossos pecados de hoje. Pelos nossos pensamentos de hoje, nós poderíamos ser lançados no inferno. Adão foi lançado fora da presença de Deus por causa de um pecado, a desobediência. Ele foi lançado fora da presença de Deus. Quem de nós aqui não é obediente? Não é desobediente? Quem de nós aqui não peca? Qual era o público que estava ali naquele dia da ceia de Cristo? Qual era o público que estava ali? Quem era o público? Nós tínhamos Pedro, que não era convertido, que Jesus fala com ele depois da ressurreição. Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Então na ceia ele não era convertido. Nós tínhamos Judas, o traidor, que dispensa apresentações. Ele participou da ceia? Participou. Nós tínhamos também o Tiago e João, que brigava para quem seria o maior do reino, né? Então tinha essa briga de egos. Nós tínhamos Tomé, que era incrédulo. Depois da ressurreição, Jesus fala com Tomé o quê? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé era incrédulo. Então nós tínhamos só gente boa lá na ceia de Jesus. E qual foi a frase de Jesus? Comei dele todos, bebei dele todos. Será que eles eram dizimistas fiéis ali? Será que eles eram ali, todos eles estavam em dia com as mensalidades? Será que eles estavam rigorosamente em dia com o carnê em dia? Será que eles estavam ali com o coração puro? Judas estava maquinando o mal. Pedro talvez estava doido para sair dali, né? Porque sabia que depois ia acontecer depois. Tiago e João queriam saber se está mais perto de Jesus, né? Pedro pergunta: o que será deste, né? Foi nessa ceia que pergunta: o que será deste? Foi depois da ceia. O que vai ser desse aqui, né? Querendo preocupado com a vida dos outros. Não. E Jesus usa o texto. Queria chamar aqui os irmãos para me ajudar. Deixa eu ver. Sueli, Imambete, Mamãe das Graças. Chama só as irmãs hoje. Matilde. O que acontece então? E nós então? Lá em Coríntios, quando Paulo manda examine-se o homem a si mesmo, não é isso?
Então beba desse pão e beba desse cálice. Então olha aqui. O que Jesus fala? Enquanto comiam, Jesus partiu o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, esse é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, ele disse também: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele manda todos comerem. Ele não faz acepção de pessoas. Então, nesse mesmo ambiente, nessa mesma atitude de Cristo, eu convido você a participar da ceia. Quando Paulo fala examine-se o homem a si mesmo, não está falando para eu examinar você. Não está falando para o pastor falar assim: ó, irmão, você não vai tomar ceia hoje não, viu, Bastos? Fiquei sabendo que você assistiu futebol à tarde e você gritou galo. Não sou eu que vou examinar você. Mas aí Paulo fala o seguinte: examine-se o homem a si mesmo e então coma desse pão e beba desse cálice. Apenas aquele que não sabe quem é Cristo, que não é para comer. Alguém aqui não sabe quem é Cristo? Depois da exposição do Evangelho, nós todos sabemos quem é Cristo. Então você pode tomar a ceia. A criança não pode tomar a ceia. Por quê? Qual o problema? Jesus nos falou: vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Apoiado em tradições humanas. Quem não é batizado não pode tomar ceia. Aonde está isso na Bíblia? Isso está no Didaquê, que é um escrito que supostamente foi escrito pelos apóstolos. Não está na Bíblia. Está no Didaquê, que é um outro livro apócrifo. É lá que fala isso, não é na Bíblia. Então, mesmo você não sendo batizado, você pode tomar ceia. Nós não somos batistas, nós não somos anabatistas, nós somos cristãos. E você é nosso convidado essa noite para comer esse pão e beber esse cálice. Senhor Jesus Cristo, no teu nome nós agradecemos por esse pão. Sabemos, ó Pai, que não há nenhuma magia, nenhuma mística nesse pão. Não há nenhuma magia, nenhuma mística no trigo, como ele foi feito. Não houve nenhum ritual. Não houve, Senhor bendito, nenhuma consagração, ó Pai. Nós tentamos apenas agradecemos o que vamos comer. Que vamos comer esse pão agora, Senhor. Sabemos que nele não há poder nenhum, não há poder transformador, não há poder curador, não há poder curativo. Sabemos que ele não vai se transformar em corpo de Cristo. Sabemos que não há nenhuma transubstanciação. Não, Senhor Jesus. Também nesse cálice também, ó Deus, não vai se transformar em sangue. Ele não será, ó Deus amado, nenhum produto sanguíneo, não vai ter plasma, não vai ter plaqueta, nada nele. Vai continuar sendo suco da videira. Mas representando o teu sangue, Jesus Cristo. Representando o sangue derramado na cruz do Calvário, que fala mais alto, grita mais alto que o sangue de Abel. Senhor Jesus, em teu nome, nós vamos, ó Pai, celebrar, ó Pai amado, como memorial da tua morte. Memorial da tua morte, ó Deus amado, e memorial nos tempos eternos, em que nós comeremos contigo e beberemos, ó Deus, contigo na glória, na ceia, nas bodas do Cordeiro, onde comeremos pão e tomaremos do suco da videira junto com o Senhor na glória. Apontamos para o passado e apontamos para o futuro. E hoje, Deus, no dias de hoje, nós como memorial celebramos a tua morte mais uma vez. Uma morte eficaz para nos tirar do lamaçal do pecado. Morte eficaz para nos salvar e nos redimir de toda injustiça. Nós te pedimos, segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pega o pão, pega o cálice, segure. Nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus, depois. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, a alma vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis de si
da ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, ó Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar. E o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, ó Jesus, vem cear. Senhor Jesus, nós comemos esse pão, bebemos desse cálice, relembrando a tua morte, Senhor Jesus Cristo. Tua morte que de uma vez por todas nos salvou, que nos garante a salvação, nos garante continuar em tua presença. Agradecemos a ti, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Coma esse pão, beba desse cálice. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça, Senhor. Pela tua misericórdia, Pai amado, que vem sobre nós, ó Deus. Muito obrigado. Aleluia. Já
Pode se assentar? Eu tenho um assunto a tratar com os irmãos agora. Pedi o Rodrigo para encerrar a transmissão. Abençoe você, nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. Aqui é o telefone da bênção, ó. É ligar e